Também posso pôr isso no vídeo. Então não podes? Bem-vindo à Arquiteto Casa, onde me casa, és tu casa. Eu sei que já não apareço há bué tempo, já, mas enquanto isso o nosso canal ainda cresceu mais, já crescemos mais de 100 seguidores, mais que o dobro que nós tínhamos. E o vídeo sobre as 5 dicas como ter 20 no Exame Nacional já passou 2.200 views, então isso é fantástico. Quero agradecer a toda a gente que tem partilhado, que tem posto like e tem visto todos os nossos vídeos. E tu, se ainda não és subscrito, por favor, eu peço que vás aí em baixo e cliques no botão subscrever, porque realmente isto dá muito trabalho e quando tu clicas nesse botão estás a motivar-nos muito a fazer este trabalho. Põe também o like, porque assim divulga a mais pessoas e podemos ajudar cada vez mais pessoas. Bem, mas estamos aqui para falar sobre sombras. Aqui vamos falar sobre sombras de figuras planas em planos oblíquos. Não vamos falar nem sobre as figuras, nem sobre o plano, porque isso supostamente estás a ver sobre as sombras já sabes fazer. Se não souberes, põe aqui nos comentários. Acho que não tenho nenhum vídeo a explicar sobre como fazer figuras planas, mas tem também exercícios de exame, consegues ver como é que se faz. Primeira coisa, tens de saber que as sombras são todas feitas no primeiro diedro. Ou seja, tens que imaginar que o plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção são opacos, ou seja, não passam luz para o outro lado. Vão ser como umas paredes e um chão, exatamente. Segunda coisa que tens de saber é que nós temos um raio luminoso determinado, ou seja, é uma reta que passa pelos pontos com uma certa amplitude. E está pré-determinado pela geometria, não sei quem determinou, mas está determinado em 45 graus, uma reta paralela ao beta 1,3, ou seja, ela faz sempre 45 graus de abertura para a esquerda. Mas tens de ter atenção em cada exercício que fizeres, porque às vezes eles põem outras direções para que possas treinar o teu pensamento. Porque vais aprender na faculdade, se fores para a arquitetura, ou para outra coisa parecida, vais ter outras direções luminosas, ou seja, consoante o horário do dia, tu vais ter uma certa direção luminosa. Ou até mesmo nos interiores tens uma direção vinda de um objeto luminoso que vem de um ângulo diferente, nem sempre a 45 graus. Então, pode haver num exercício qualquer outra direção, mas sempre quando diz direção convencional é 45 graus de abertura para a esquerda, tanto na projeção frontal como na horizontal. Ok, então vamos passar para exercícios, sabendo isto, já consegues começar os exercícios. As sombras são exercícios básicos, não são exercícios difíceis. Se souberes fazer o plano e a figura, a sombra é a parte mais fácil do exercício. Então convém saber esses dois passos, como eu tinha dito antes. E agora neste exercício vamos começar já com essa informação. Então o enunciado vai estar aqui em baixo e tu tens o enunciado e começas já a fazer o exercício com a reta e com o plano e com a figura e depois voltas ao vídeo. Então o nosso primeiro passo é passar um raio luminoso pelos pontos em que nós queremos a sombra. Ou seja, se temos esta figura, é só passar uma reta, por exemplo, pelo ponto A, com a direção de 45 graus, tanto na projeção horizontal quanto na projeção frontal. O segundo passo é determinar a sombra real dos pontos, ou seja, quando o raio luminoso interseta um desses planos. Como é que nós fazemos isso? Passamos essa reta do raio luminoso, não é? E quando ela intersetar o eixo do X, vamos ter um traço. Agora, a nossa sombra real, vamos dar prioridade a qual é que passa primeiro à esquerda. Ou seja, se a projeção horizontal passar primeiro no eixo do X, essa vai ser a nossa sombra real. Porque a nossa outra interseção com o eixo do X, o nosso outro traço, será a nossa sombra virtual, que vou explicar logo no ponto a seguir. O terceiro passo acontece em 90% dos exercícios, e se tu vires de uma sombra agora que está a acontecer no teu quarto ou onde estiveres, uma sombra que bata no chão e que siga para a parede, por exemplo, ele tem um ponto de quebra, ou seja, um ponto onde faz essa transição entre as duas sombras. Isto na realidade do desenho não é difícil, mas a explicar é um bocado difícil explicar espacialmente através de palavras, mas eu vou tentar fazer o mais simples possível. Imaginemos que temos dois pontos, um ponto que tem a sombra real no plano horizontal de projeção e outro ponto que tem a sua sombra real no plano frontal de projeção. Nós não podemos simplesmente ligar estes dois pontos porque eles têm planos diferentes, então não daria o correto. Então o que temos que fazer é, por exemplo, imaginar que não existe esse plano frontal de projeção e fazer com que esse raio luminoso siga até intersetar o nosso plano horizontal de projeção. Okay? Quando intersetar o nosso plano horizontal de projeção, ou seja, vai ser o nosso traço horizontal, e tendo esse novo ponto virtual, desse ponto que estava no plano frontal de projeção, já podemos ligar a outro ponto que já estava no plano horizontal de projeção. Ao ligá-los, onde intersetar o eixo do X, essa reta, vai ser o nosso ponto de quebra. É simplesmente isso.
Depois, esse ponto de quebra vai tanto ligar-se ao ponto do plano horizontal, tanto ao ponto do plano frontal, porque esse ponto é um ponto do eixo do X que pertence aos dois planos de projeção. Então pode ligar-se aos dois pontos. Ok, é um pouco confuso, mas eu vou mostrar agora no exercício e vai ser muito mais fácil do que eu estar a falar tridimensionalmente. E por fim, para acabar, só tens que dar agora a expressão a essa sombra, depois de teres feito todos os pontos, e ligar todos os pontos e feito os pontos de quebra, falta-te só dar expressão a esta figura. Agora tens duas maneiras de fazer isto. Ou faz através da mancha, uma mancha leve, média, leve, que não tape o teu desenho de construção, mas também se note que está ali a sombra. E fazer um pouco mais forte a sombra própria do objeto, ou então faz isso através de tracejado. O tracejado também deve ser médio leve, sempre perpendicular ao raio luminoso daquele plano, ou seja, sempre de 45 graus de abertura para a direita, e depois na sombra própria deves fazer sempre paralelo ao eixo do X. Faz mais ou menos com esse espaçamento ali de 1 mm, 2 mm mais ou menos. Se fizeres muito mais do que isso, vai ficar uma sombra muito espaçada e não se vai ver bem. Vai ficar mais interessante se fizeres assim e a médio leve. Resumindo os passos. Primeiro, tens de passar um raio luminoso a passar pelos pontos. Segundo, encontrar sombra real, ou seja, os traços da reta mais à esquerda sempre. Terceiro, tens de encontrar os pontos virtuais para conseguires encontrar os pontos de quebra das sombras na transição do plano horizontal para o plano frontal ou do plano frontal ao plano horizontal. E por fim, é passar uma mancha ou um tracejado perpendicular ao raio luminoso e paralelo ao eixo do X na sombra própria para teres a expressão da sombra. Para complementar este teu estudo, eu deixei aqui um vídeo sobre rebatimentos e a playlist sobre geometria descritiva do nosso canal. Muito obrigado por teres ficado até ao fim. Peço para subscreveres, compartilhares com os teus amigos, com a tua turma e apoie o gosto para que mais pessoas possam ter este conteúdo de graça e possam evoluir a geometria descritiva. Adeus!